Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. Hoje nós somos aqui um grupo de 3 pessoas, os 3 professores. A gente vai debater um pouco sobre o hino de Pernambuco. E o tema da nossa aula, como há na tela, nós podemos ver, é Hino de Pernambuco, a exaltação a um povo de bravos guerreiros. Então vamos lá, como eu falei, recebemos aqui a visita de 2 professores que vão abrilhantar a nossa aula. O professor Jamerson Marcelino. Prazer, Robson, estar aqui com você, estar aqui com o Samuel e com nossos estudantes da Rede Pública Estadual de Pernambuco. Professor Samuel Lira, tudo bom, professor? Tudo tranquilo, um prazer estar aqui, estudante com vocês, o professor Robson e o professor Jamerson. E lembrando, Samuel, professor Jamerson, que nós estamos de máscara, certo? Porque estamos num grupo de 3. Isso aí é um protocolo contra a questão da Covid-19. E você aí, estudante, em sua comunidade, também cuide-se. Então vamos lá, falar um pouco sobre o hino, não é, professor? Isso. A gente começa falando, pessoal, o que é um hino, né? Definindo um pouco esse gênero aí, né? Hino, né? Entre os antigos, poema em honra dos deuses e dos heróis. Cântico, poema de invocação ou adoração que se canta na igreja, nas igrejas. E é importante lembrar, não é, professor Samuel, essa questão do hino, a exaltação, né? Os estudantes têm também os seus times, né? E cada time tem o seu hino, não é verdade? Exatamente, porque o hino, como se diz, né, ele é um poema usado para exaltação normalmente a nações e pátrias, mas pode ser usado para louvor ou glorificação de pessoas também. O professor Jamerson, justamente essa questão do hino é um gênero de exaltação. Aí quando fala de louvor, nós também temos o hino das igrejas. Lembrando o hino da igreja, né? A pátria, time, isso. Não é isso? Isso. O hino, pessoal, ele é aquele texto, aquele gênero textual, né? Que visa a exaltar, ou seja, colocar num patamar elevado o objeto desse hino, aquilo que é cantado por esse hino, né? Que, como disse o professor Samuel, né, pode ser um time de futebol, pode ser uma pessoa ou, mais comumente, uma localidade, né? Uma pátria, e no nosso caso aqui específico, estamos falando sobre o hino de Pernambuco. E também é importante salientar, como o professor Jamerson falou, essa questão para glorificar uma pessoa, até mesmo quem estuda aqui a cultura grega antiga sabia muito bem que os deuses, né, tinham hinos, os gregos cantavam em homenagem a eles. E nós também, com os hinos de nossa igreja, certo? Da igreja que vocês, estudantes, participam, dos times. E como o professor Jamerson falou, o hino faz parte de um gênero em verso que nós vamos conhecer. Vamos adiante aqui. Aí aqui nós temos o quê? Sobre essa questão do hino, continuando. O hino originalmente ele pertence às formas líricas, né? Que são aquelas formas que visavam a manifestar os sentimentos de uma voz poética. E esse nome lírico, como nós sabemos, ele estava ligado à instrumentação, ao acompanhamento musical, sobretudo de um instrumento chamado lira, que era um instrumento de corda. Aí, por exemplo, na frente nós vemos alguns exemplos, né, de liras, que eram instrumentos utilizados na execução não só do gênero hino, como de outros gêneros líricos, né, na Grécia Clássica, por exemplo. Interessante salientar que, para você estudante terem uma ideia, a questão da lira lembra um pouco a harpa, como está mostrando aqui. E o professor Samuel tem um sobrenome Lira, não é isso? Tenho Lira. É que deve gostar de música também, não é, professor? Gosto de música. Inclusive, eu sou autor do hino da Escola Estadual Antônio Carneiro Leão, em Camaragibe. Um abraço para o pessoal da escola, não é isso? Um abraço para os estudantes. E eu gostaria de bater aqui mais uma vez, só para a gente tentar organizar um pouco as ideias, lembrar para você, estudante, o hino, exaltação, sentimento, não é? Isso. Glorificação. É porque às vezes a gente pensa que o hino só é mesmo para o time de futebol, para a religião. Então o time é de exaltação, como o professor Jamerson falou. Exatamente. O hino ele visa engrandecer, né? O hino de Pernambuco, nós estávamos conversando aqui, pessoal, um pouco antes, né? E a gente observou um aspecto, né? O hino é bem recente, ele é de 1908, ou seja, nosso hino ele tem apenas 113 anos de idade, né? E ele tem letra, né, de Oscar Brandão da Rocha, e a música foi escrita por um italiano radicado no Brasil chamado Nicolino Milano. Inclusive, eu acho que nós temos aí imagens do Oscar Brandão da Rocha e do Nicolino Milano.
À esquerda, né, uma imagem aí do Nicolino Milano e à direita uma imagem do Oscar Brandão da Rocha. Né? Lembrando, o Oscar Brandão da Rocha escreveu a letra do nosso hino e o Nicolino Milano escreveu a melodia, a música do hino. E lembrar sempre essa questão de, quando falamos aqui, escreveu a letra e a melodia, é só vocês lembrarem. A letra seria o texto escrito em si, a melodia, a musicalidade, o que faz o texto, hino, ser musical para você cantar. E hoje nós temos essa questão do hino de Pernambuco. Uma das questões, professor Samuel, justamente é o seguinte, viu? Eu gostaria de dividir com vocês o orgulho de ser pernambucano, porque, segundo dados estatísticos e estudos, Pernambuco é o estado em que mais os seus membros, cidadãos, conhecem seu hino. Muitas vezes, viu, professor, muitas vezes estudantes chegam a mim e dizem assim, professor, mas conhecem tal ritmo. Isso aí não é oficial, mas o importante é conhecer. Todo mundo conhece, quando começa a tocar os versos do nosso hino. Essa questão que o professor Robson levantou aí, estudante, ela é muito importante. Né? Essa questão dessa relação próxima, essa relação íntima entre nós pernambucanos e o nosso hino. Existem vários aspectos, eu acredito, né, para essa relação tão próxima. Né? Eu acho que um dos aspectos é que nós pernambucanos temos um sentimento de pertença muito forte, né, que o hino intensifica. Mas existe um outro aspecto mais recente, professor Robson, que eu acho que também ajuda a explicar também, professor Samuel, por que nós somos tão próximos do hino. Em 2002, se eu não me engano, o Estado de Pernambuco, a Prefeitura do Recife e a Secretaria de Educação do Estado incentivaram, né, a gravação do hino de Pernambuco em ritmos diferentes. Né? Alceu Valença gravou o hino, Dominguinhos gravou o hino, Canibal gravou o hino do Deboche do Ódio, gravou o hino, aí nós podemos ver na tela, né? Dominguinhos, que gravou em ritmo de forró, Alceu Valença, que gravou o hino em ritmo de frevo, com arranjo do maestro Spock, e ali, né, temos a banda Devotos, né? No centro está o vocalista Canibal, que fez um arranjo rock do hino, ou seja, o hino gravado em ritmos diferentes acabou conquistando um público diversificado. Né? Então, eu acho que esse aspecto, essa adaptação do hino para diversos ritmos, contribuiu muito para a popularização dele. Né? Uma perguntinha. Ô Samuel, eu gostaria de saber o seguinte, o senhor como professor, isso justamente que é essa questão de não conhecer só o hino, na questão formal, oficial, conhecer em vários ritmos, o senhor acha positivo? Eu acho positivo porque cada um tem um gosto por um tipo de música. E às vezes a música, eu costumo dizer que a música ela mexe com a cabeça, com os pés e com o coração. Então a música ela reflete a vida de cada um. Então como são vários gêneros diferentes, vários gostos diferentes, é bem interessante a gente ter essa observação em relação ao estilo de música. E a gente pode ver nessa breve história do hino de Pernambuco, que é bastante conhecido pelos pernambucanos, porque além de ser ensinado nas escolas, ele é frequentemente executado em vários eventos esportivos, como já foi falado aqui, como futebol, voleibol, mas também em academias de letras. Né? Normalmente nas academias de letras, quando vai ter algum evento e entram outros acadêmicos novos, normalmente se canta o hino de Pernambuco. Eu queria retomar essa fala do professor Samuel, que eu achei extremamente importante. Né? Normalmente, pessoal, o hino, numa versão oficial, ele é meio, digamos, ele é um tanto quanto sisudo, né? Porque ele tem nobre, esse caráter nobre, solene, né? E isso acaba gerando um certo distanciamento. Quando o hino passa por essas adaptações que o professor Samuel comentou muito bem, que tem a ver com os diversos gostos, as diversas experiências e sensações que nós temos, ele passa a comunicar com muito mais afetividade e ele passa a ser abraçado com muito mais intensidade, porque as pessoas se veem representadas nas diversas versões que o hino recebe. E tem um aspecto interessante, nosso estudante que gosta de música, que estuda música, ou nas aulas de arte, nas escolas, ou em outros espaços, ele deve prestar atenção no seguinte, um dos comentários relativos a essa gravação do hino de Pernambuco em diversos ritmos, diz o seguinte, que isso foi facilitado porque o Milano, né, o Nicolino Milano, ele compôs o hino, né, a melodia do hino em compasso quaternário, né, o que facilitaria a adaptação do hino para diversos gêneros musicais que são típicos de Pernambuco.
Né? Não, e também gostaria de lembrar, professor Samuel, justamente o seguinte, professor Samuel, como também é professor de nível superior, lembrar o seguinte, como lembro você, estudante, na formatura de vocês, seja lá no ensino médio, fundamental ou na universidade, irão cantar o hino, não é isso? Exatamente. Justamente o hino está presente na vida estudantil, eu acho que em todos os aspectos, como é que eu posso dizer, civis do nosso estado. Por isso que Pernambuco tem essa questão dessa fama, não? Essa questão desse amor à terra, esse apego essa à terra. identidade, né, que o hino reforça. Quem vai a shopping, quem chega muito cedo e quem sai do fechamento também ouve o hino. Ou seja, o hino é quase onipresente em nossa vida. Né? Não, essa questão, voltando aqui, sendo repetitiva, ao mesmo tempo confirmando bem, é justamente essa questão de o hino em Pernambuco ser cantado em vários ritmos, até no rock. Até o rock, exatamente. Forró, né? Eu tenho estudantes que dizem assim, professor Samuel, no carnaval lembro logo do hino de Pernambuco. Que bom, ótimo. Exatamente, ele é normalmente executado, né, no encerramento do carnaval, no Marco Zero. Né? Então veja, a associação do hino com um momento de extrema alegria, né, pernambucano, que é o carnaval. Né? Professor Samuel, o senhor acha o hino pernambucano, o povo pernambucano tem um coração nacionalista, né? Aliás, como é que eu posso dizer, bairrista de amor à sua terra, não é isso? Com certeza. E eu não é puxando para a nossa terra, mas para mim o hino de Pernambuco, ele é um dos hinos mais bonitos que nós temos no Brasil. E até você observando, as pessoas quando viajam, elas quando retornam à sua terra natal, eles cantam o hino, eles amam esse hino. Porque o coração do Brasil realmente ele está em nosso seio aqui, né? E esse sangue de heróis rubro-veio, né? E esse valor de traduzir, como fala aí a música, né? Ele diz que é a fonte da vida e da história, o nosso povo, né? Que é desse povo coberto de glória, o primeiro e talvez do povinho. E ainda continuando nessa estrofe, vejam aí os versos, a estrofe, certo? Lembrar aqui, como o professor Jamerson citou, justamente essa questão, esse amor à terra, olha só, esse coração do Brasil em teu seio, Pernambuco pertence ao Brasil. É interessante que Pernambuco, a letra do hino aponta uma relação muito interessante. Pernambuco, ele abraça o Brasil, né? Ele exerce um papel extremamente importante dentro do país, porque ele é o coração da pátria. É interessante observar, pessoal, que o coração tanto remete a uma dimensão afetiva, a uma dimensão de calor humano, né? Como também remete a uma questão orgânica, a força. O coração é uma espécie de motor, de força propulsora do corpo. Ou seja, Pernambuco, né, guarda afetivamente o Brasil, né? Em Pernambuco o Brasil está representado e ao mesmo tempo Pernambuco é uma espécie de motor, né? De centro, né, do país. Né? Aí volta aquela questão do caráter que o professor Robson e o professor Samuel comentaram, né? essa questão desse sentimento de identidade muito forte. Né? Nós, pernambucanos, temos um orgulho muito grande de nossa pertença. Né? Professor, e ainda continuando aqui, eu estava analisando aqui os versos, eu gostaria na tela, a ver coração do Brasil em teu seio, corre o sangue de heróis sobre o veio. Aí eu estava pensando ao mesmo tempo, que seria mais uma hipérbole, um exagero, uma metáfora, essa pertença, esse amor, né? E esses versos são impactantes, né? E eles remetem muito da nossa história, né? As evoluções libertárias, né? A episódios como Guerra dos Mascates, os heróis ali no isso, a expulsão dos holandeses, ao grito da República, aspecto que a gente vai retomar mais na frente, né? A Revolução Pernambucana, enfim, esse sangue dos heróis, né? Ele tem um caráter tanto poético quanto histórico. Né? Exatamente. Aí você vê, tem uma parte que diz assim, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal. Essa imortalidade de Pernambuco, esse grito, esse amor à terra natal. Interessante. Mais uma vez a gente volta aqui, o professor Samuel, essa questão de hino, Pernambuco, identidade, né? Uma identidade, uma pertença. Certo? E lembrar que isso perpassa nos vários pontos da vida pernambucana, no futebol, né? Nas escolas, na universidade, na formatura, há essa ligação, Pernambuco e o hino, não é verdade? É verdade. E outra coisa que é interessante é que o autor ele foi feliz, como o professor Jamerson falou, né? Com o estilo de música. Ele parece que sabia que Pernambuco iria usar vários estilos de música na letra do hino. E ele foi muito feliz com o seu estilo de música, na melodia. Eu só gostaria aqui de lembrar passagens
do hino, quando diz assim, a República é filha de Olinda, né? Isso, a República é filha de Olinda. Se der um fato, acho que mais ou menos em 1710, né, quando Bernardo Vieira de Melo, né, deu o grito da República em Olinda, que é considerado inclusive o primeiro grito da República nas Américas, né? Inclusive, existe um monumento alusivo a isso em Olinda, que é o estádio Grito da República, né? Então, assim, veja, o Pernambuco, mais uma vez, pioneiro dentro do Brasil. Não, aqui em Pernambuco, ainda no século XVIII, antes mesmo da Revolução Americana, foi dado o primeiro grito republicano, né? Por isso que o verso diz, né, a República é filha de Olinda. E quando ele diz também, sobe a terra dos altos coqueiros, né, de beleza sober, aí também a própria beleza natural do Estado. Isso. Não só a questão da beleza da vitória, da história, exatamente. Do sangue que corre. E tem um aspecto que eu acho muito interessante aí, o professor Robson bem lembrou, né? Os hinos, eles são caracterizados por esse duplo aspecto que é uma herança romântica, né? Boa parte dos hinos surge no período do romantismo, que é um período preocupado com a exaltação da nacionalidade. Então, dois aspectos são muito importantes, né, para exaltar a nacionalidade. Um é a natureza, que particulariza, e o outro é a própria história. Então, o interessante é que a imagem dos coqueiros, né, dos altos coqueiros, revela imponência, né? Os coqueiros, eles são grandes, eles são de uma dimensão que chama atenção e, ao mesmo tempo, me parece remeter a uma situação muito prazerosa, porque coqueiro lembra praia, né? Então, tem a questão da dimensão, mas tem, ao mesmo tempo, uma questão de afetividade ligada ao prazer. É interessante como ele consegue contrabalançar esses aspectos. Eu acho interessante. Esse povo coberto de... Quando ele fala, és a fonte da vida e da história. Veja a fonte de quê? Da vida desse contexto que foi abordado agora. E também é importante, professor Samuel, lembrar que daqui a alguns dias, né, no caso, a data 6 de março, né, que é a data magna do Estado. Então, lembrar essa questão justamente, Pernambuco, o hino, justamente o professor Samuel está lembrando aí, desse povo coberto de glória. O povo pernambucano coberto de glória. Eu acho que isso tem muito a ver, como o professor acabou de falar, essa beleza, tanto natural quanto histórica, os grandes nomes de Pernambuco. E volto aqui, puxando aqui a sardinha para o nosso lado, a nossa própria série do Papo Artístico, ela pretende isso, é mostrar a você, estudante, os valores, não é isso, professor? Exatamente, né? Aquilo que nos marca, né? Aquilo que nos diferencia, né? Aquilo que exalta Pernambuco, assim como o hino, né? E também lembrar também essa questão que você, estudante, faz parte dessa história. Professor James, professor Samuel, eu acho que assim, esse nosso bate-papo de hoje é muito voltado para você, estudante, que pretende muito o quê? Essa área de quê? De humanas, não é? Será professor de humanas que se pretende história, geografia, jornalismo, não é? Eu acho, inclusive, na verdade, eu acho que ela é voltada para todo aquele que quer um encontro mais profundo com o Estado, com Pernambuco, né? Porque isso diz respeito a todos nós, acredito, independente da área que sigamos, porque tem a ver com a nossa origem, né? Tem a ver com a maneira como nós compreendemos o mundo e como nós vemos a nós mesmos. Né? Você já percebeu justamente essa questão, não só os bens materiais, como imateriais, as belezas naturais do nosso Estado, não é isso? Exatamente, representadas no hino. E você pode observar que no hino você pode trabalhar história, geografia, matemática, química, física, é uma interdisciplinaridade muito grande que qualquer professor ele pode trabalhar a literatura, qualquer professor ele pode trabalhar sim a letra do hino de Pernambuco. E como o professor Jamerson falou, o hino ele tem um caráter, eu gostaria já de lembrar, antecipar, no caso, na verdade, a você, estudante, em especial do 9º ano, é claro, e vocês vão estudar no ensino médio, o romantismo é uma escola, isso aí que exalta, como o professor falou aqui, a nacionalidade, o sentimentalismo, e o hino é tudo isso, não é? Exatamente, exatamente. Essa própria definição que você falou, a exaltação, a bravura do povo pernambucano, certo? Eu queria voltar acho que um aspecto que a gente já comentou, né? Essa primeira estrofe, que ela é muito forte, né? Ela remete a esse caráter central de Pernambuco no Brasil, a essa história, né, marcada, né, por destemor, né, por enfrentamentos, por batalhas constantes e, ao mesmo tempo, pelo sentido profundo de Pernambuco do Brasil. Porque que há de sempre o valor traduzir és a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória. Se a gente observar aí, na verdade,
O povo pernambucano, ele é a representação do povo brasileiro, ou seja, nós conseguimos, né, representar, né, toda a pátria, né? Mais uma vez, esse sentimento de grandeza que a gente tem, que é muito aflorado, né? Esse hino ele acaba remetendo, nós pernambucanos somos talvez, né, os grandes representantes, se a gente for levar em consideração o hino, do país. A capitania que mais deu lucro, isso, né? exatamente. Aí a capitania que mais deu lucro, o primeiro grito das Américas, de liberdade, isso. A República Filha de Olinda, e tanto outros aspectos desta terra, não é isso? Melhor carnaval, né? Melhor São João, melhor etc. São João, exatamente. Esse amor. Então eu acho que justamente estudar o hino justamente, professor Samuel, eu acho que estudar o hino, esmiuçá-lo, certo? Seria reencontrar-se com a sua identidade, né? Essa questão de pertença. Eu pertenço a esse grupo. Eu sou pernambucano. Não é verdade? Isso. É verdade, professor? Na verdade, é como diz a música, né? É o coração do Brasil. Então, para nós pernambucanos, Pernambuco é o coração do Brasil. Onde quer que você esteja, você lembra do seu Pernambuco, você lembra do seu estado. Ele faz parte da sua vida. E até mesmo a própria melodia no hino oficial, a gente escutando a melodia, você já sente essa questão dessa bravura desse povo, a imponência dele, né? A imponência que também valorizo, claro, essa questão de adaptar-se aos vários ritmos, aos vários estilos. Eu acho que é promover esse acesso ao conhecimento. Porque muitas vezes eu já fiz perguntas a pessoas de outras terras, outros países, outros estados. O teu hino? Aí, não conheço. Mas vocês pernambucanos cantam em vários ritmos. Vocês cantam, quer dizer, essa valorização de pertença. Não, e o nosso hino é tão forte que ele acaba sendo recebendo versões de pessoas de outros estados e de outros países. Por exemplo, Ivete Sangalo, quando ela vem a Recife, ela costuma cantar o hino de Pernambuco. Há alguns anos, uma banda de rock que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, chamada Guns N' Roses, o guitarrista da banda fez uma versão instrumental do hino, né? Então, o hino tem uma força tal, né, que ele acaba seduzindo não só os pernambucanos, mas pessoas de diferentes estados e de diferentes países. Não, aí fica nesse ponto para que o nosso estudante observe não só a letra, também a própria melodia. Estudar a letra e a melodia, o que faz esse hino ser tão particular, o que faz Pernambuco ser Pernambuco. Pernambuco é isso, sim senhor, não é isso? Exatamente. Eu gostaria de pedir aqui ao professor Samuel e ao professor Jamerson que pensassem um desafio para o nosso estudante. Professor Samuel, um desafio sobre o hino. O desafio que eu trago para o estudante é que ele veja a letra e trabalhe a melodia dela. E veja os gêneros textuais que essas melodias elas podem trazer para nós pernambucanos. Eu sugeriria uma leitura comparativa entre o hino de Pernambuco e o hino nacional brasileiro, né? Considerando tanto os aspectos musicais, como o professor Samuel bem salientou, quanto os aspectos textuais, né? Inclusive prestando atenção na questão das imagens que são evocadas tanto no hino nacional brasileiro quanto no hino de Pernambuco e a questão da organização sintática, né, dos versos dos dois hinos, para a gente ver como o hino de Pernambuco ele é sedutor. Eu também vou lançar o meu desafio. O desafio que eu peço é o seguinte: eu gostaria que você, estudante, visse o hino e você retirasse dele alguns elementos históricos, certo? Históricos, e também a questão das belezas naturais de Pernambuco, certo? Pesquisasse e apresentasse ao seu professor de História, Geografia, de Português, do seu colégio, da sua escola, tá certo? Então, por hoje aqui, agradecemos aqui e também peço aqui que em outros momentos o professor Jamerson virá também, mais uma vez, que ele faz parte Muita aqui, satisfação. ele faz parte aqui da organização do Papo Artístico Literário, como também o professor Samuel. Vou fazer uma síntese geral. Então nós vimos hino, gênero, não foi isso? O hino, o gênero lírico, não é isso? A palavra lira, exaltação. O que mais, professor? A questão da história, né, nossas belezas naturais, né, essa relação muito íntima que nós temos com o hino, né, muito forte, visceral e apaixonada, né, que nós pernambucanos temos com o nosso hino. E uma antecipação romântica, né? E como o professor Samuel falou aqui, essa questão de quê? Essa questão dessa pertença por ser pernambucano, tá certo? Então aqui eu acho que a gente podemos
para fechar aqui mais uma vez, observar na tela cantores, né, autores, aliás, que cantaram Pernambuco. Poderia repetir mais uma vez, professor, para fechar? Dominguinhos, mais à esquerda. Exato. Professor Samuel. Alceu Valença, né? Nós temos ali. E isso, Maestro Spock, que fez o arranjo, Exatamente. né, de frevo, que é interpretado pelo Alceu Valença. E a banda Devotos ali, da esquerda para a direita, Marcelo, Canibal e a Paz, e Celo. Né? O Canibal, inclusive, foi o intérprete, né, do hino pernambucano na versão rock and roll. Né? Então, aqui na tela nós temos aqui essa representação, mais uma vez, do hino, certo, em Pernambuco, cantado em vários ritmos, mas tudo Pernambuco, certo? Então, gente, por hoje é só aqui. Agradeço aqui mais uma vez ao professor Jamas, ao professor Samuel. Eu aqui agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, professor agradeço Samuel. também o convite e estamos aí juntos. E fiquem conosco, né? No Educa PE, certo? Exatamente. Um forte abraço para todos vocês. Tchau.